Pessoal, a gente vai agora para a página 32, tá? Que começa então o tema responsabilidade social, cidadania e empatia, certo? Atividade 10, violência doméstica e a pandemia. Traz um texto aqui sobre a violência doméstica, o aumento da violência doméstica durante a pandemia, certo? Muitas mulheres vítimas, houve um aumento, por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver, de quase 45% no atendimento a mulheres vítimas de violência. Os casos de socorro prestados também aumentaram, tá? Nos primeiros dias, logo nos primeiros dias da quarentena. Continua, né, aqui o texto. E a primeira pergunta: qual é o problema apresentado no texto e qual a sua opinião sobre isso? Gente, leiam o texto, tá? E vejam qual é a sua opinião. Qual é o problema que está sendo falado? A gente vai falar sobre a violência doméstica dentro de casa, doméstica, né, que já é dentro de casa, durante a pandemia, certo? E aí você vai dar a sua opinião. B. Que ações as mulheres estão fazendo para tentar enfrentar essa situação? Como a comunidade pode ajudar a diminuir esse problema? Novamente, volta lá no texto, o que as mulheres estão fazendo para tentar ajudar e como que a comunidade pode ajudar a diminuir esse problema, tá? Tá lá no texto, tem também a questão da sua opinião, você pode falar. Eu, por exemplo, creio que se eu estou ouvindo meu vizinho, a minha vizinha, numa briga, ela aparece com hematomas, o que eu posso fazer? Eu vou ficar quieta? Vou ficar em silêncio? Não, né? A gente precisa proteger o nosso bairro, a nossa comunidade, as pessoas que vivem aí perto de nós, nossos familiares, fazer denúncias. Nós temos a polícia militar, inclusive, gente, há uma diferença, tá? Sobre o 180, que é o Disque Denúncia contra a mulher, violência doméstica, né, no geral, e a polícia militar. A gente chama a polícia militar quando está acontecendo o ato. Então, você está ouvindo uma briga, você crê que a pessoa está sendo violentada, então você chama a polícia para que ela chegue e possa interferir naquele momento. O 180 é se você ouviu alguns barulhos, no outro dia você vê a sua vizinha, a sua amiga com hematomas, isso vem se repetindo, então você faz essa denúncia, que aí eles vão tomar as providências, mas aí já não vai ser um flagrante, né? Então a polícia tem que ser chamada no momento que está ocorrendo essa violência, para que possa pegar ali no momento e resolver a situação. C. Você conhece outros grupos de pessoas que historicamente sofrem violência e preconceito no país? Então, a gente está falando sobre as mulheres dentro de casa. Você conhece outras pessoas, outros grupos de pessoas que sofreram violência e preconceito? O que a gente falou esses dias, né? Por exemplo, que estava em todos os jornais. Pessoas negras que sofrem com a violência policial, que sofrem com o preconceito, com o racismo, né? Então, que outros grupos, além dos negros e das mulheres, existem outros? LGBTs, por exemplo, você já presenciou algum amigo seu LGBT sofrendo violência, tá? Então, aí você responde com a sua resposta pessoal. D. A Constituição Federal de 1988 é a lei máxima do país, influenciada pelos princípios iluministas da isonomia, da igualdade entre os cidadãos, contempla no caput do artigo 5º o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros residentes no país a inviolabilidade, não pode ser violado, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, pessoal, todo mundo vai ser julgado, protegido da mesma maneira, tem os mesmos direitos, independente de ser mulher, de ser velho, de ser novo, de ser criança, de ser gay, de ser heterossexual, branco, negro, todos têm os mesmos direitos, a vida, a liberdade, a igualdade, ok? Então, que medidas devem ser tomadas pela população ou pelo governo para garantir esses direitos previstos na Constituição Federal para todos os cidadãos? Então, é uma pergunta até um pouquinho difícil, a gente precisa pensar bastante. Qual é a sua opinião? Então, se você conhece, por exemplo, algum grupo
que sofre uma violência, por exemplo, as mulheres. A gente sabe que as mulheres sofrem violência doméstica. O governo, que a sociedade pode fazer para ajudar essas pessoas, se todo mundo tem o mesmo direito? Por que os negros sofrem mais preconceito e mais violência, os LGBTs? Que a gente pode fazer então? Que você, na sua opinião, acha que medidas podem ser tomadas pelo governo e pela população para garantir esse direito a todos? Tá bom? A gente se vê no próximo exercício.